Mistério. Baixo, vai. Olá, pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério. Muito bom estarmos aqui reunidos, aprendendo mais sobre o Livro dos Espíritos. E você que nos acompanha sabe que nós já estamos abordando um tema que é muito interessante, que é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E nós já fizemos alguns programas anteriores, inclusive o programa anterior, dá uma checada lá, porque o título do programa é Se você encontrar uma carteira recheada de dinheiro, será que isso significa que você teve sorte ou que é um teste? E esse assunto nós abordamos no programa passado, então acesse, assista, porque esse tema vale a pena nós conhecermos e falarmos sobre esse assunto. Nós estaremos dando continuidade hoje a todos esses ensinamentos que Kardec nos traz. Lembrando que toda essa qualidade de áudio, vídeo, chega até você graças aos nossos queridos Fernanda Lima, Jefferson Carvalho, Valdeci Lourenço, a Regina Prata e a Vera Lúcia. Então, você hoje poderá enviar suas perguntas, enviar suas dúvidas, conversar com a gente através do WhatsApp da TV Mundo Maior. Anote aí que é o 0 operadora 11 996 433827. Eu sou Solange Godoy junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Nós estamos muito felizes de estarmos começando mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Hoje, por um problema técnico da TV, nós teremos menos tempo. Nosso programa vai ter mais ou menos uns 36, 37 minutos apenas. Mas, por causa disso, nós vamos já aproveitar para que você possa pensar na pergunta desafio de hoje, se existe alguma reza forte que seja capaz de afastar os maus espíritos, porque nós vamos tratar deste tema aqui no nosso programa, e esperamos que você possa desfrutar. Então, agora com a Solange e com os meninos, nossos queridos Valdeci Lourenço, Fernanda Lima, como a Solange já disse, nós vamos para o nosso primeiro slide de hoje. Vamos lá? Vamos colocar na tela o slide número 1. Aí vocês têm a imagem que nós sempre temos colocado nesse trecho do Livro dos Espíritos, que é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, das perguntas 456, que vai até a pergunta 557, são 101 perguntas. Nós já começamos esse tema, e você pode ver nessas imagens a influência de bons espíritos ao centro, e também dos espíritos que se afinizam com os nossos vícios, com as nossas imperfeições, com nossas emoções adulteradas, no lado direito e esquerdo. É apenas uma representação para você entender como isso é comum, como isso acontece em qualquer uma das condições do nosso interior, não é? Nós atrairemos aqueles com quem estaremos sintonizando. Agora, nós vamos para o slide 2, que a Solange vai ler para nós já com a primeira pergunta, pergunta 473 do Livro dos Espíritos. Vamos lá, Solange? Um espírito pode, momentaneamente, revestir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? Pode acontecer de alguém estar sendo substituído no corpo por um outro espírito, porque nós estamos começando nesse tema na parte do Livro dos Espíritos que fala sobre os possessos. A gente costuma dizer que aquela pessoa está possuída, o demônio entrou nela. Então Kardec, como isso já era uma coisa comum naquele tempo, ele está querendo saber dos espíritos. É possível que algum espírito possa momentaneamente usar o corpo, introduzir-se dentro do corpo que já está ocupado por um espírito e agir no lugar daquele que se encontra aí encarnado? É uma pergunta muito simples, muito óbvia, muito fácil de você entender, não é mesmo? Então agora nós vamos pedir para o Jefferson, para a Fernanda Lima, para eles colocarem o slide que vem na sequência, o slide 3, com a resposta dos espíritos. Vamos lá? O espírito não entra em um corpo como você entra em uma casa. Ele se afina com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido.
E na sequência, a continuação no slide 4, terminando a resposta. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Bem, com esses 2 slides, nós já temos uma informação muito interessante. Não é possível um espírito ocupar o corpo que já está destinado, pelo tempo que a existência está programada, para ocupar aquele mesmo corpo. Não dá para existirem 2 no mesmo lugar, né? Que tem aquela lei da física que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? No caso aqui, o corpo físico que já está vinculado a um espírito não poderá ser ocupado desta forma como as pessoas pensam. Saiu o fulano, entrou um espírito que fez tudo o que queria e o fulano não pôde dizer não. Não dá. Não é, Solange? É isso mesmo, a gente viu, inclusive, que não é como você vestir um casaco e sair andando, não é? Não, o que a gente vê, o que existe é uma afinização. Aqui os espíritos estão dizendo, existe essa afinização entre o espírito e o encarnado. E essa afinização pode se dar pelos defeitos do encarnado ou pelas qualidades. Então, dependendo daquilo que a gente sente, que a gente pensa, nós teremos uma companhia espiritual que vai se afinizar conosco, e essa afinização pode se tornar mais intensa, mais constante. Então, e os espíritos dizem ainda, uma coisa que eu achei que é interessante para a gente parar para pensar, não é? Porque nós estamos, o encarnado sempre está no comando, apesar da gente sentir essa afinização, essa aproximação desses espíritos, essa influência, nós estamos no comando, eles não têm como tomarem conta da gente, vamos dizer assim. E aqui ele diz, inclusive, para a gente, na resposta, não é? O espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Ou seja, quando nós saímos do nosso corpo, e todas as noites nós saímos do nosso corpo, nós sabemos já pela literatura espírita que nós saímos, mas nós permanecemos ligados ao corpo. Então não tem como um outro espírito, de repente, ver que a gente deu uma saidinha e tomar conta do nosso corpo lá no nosso quarto. Isso não é possível. E é isso que os espíritos estão dizendo para a gente. Ou seja, nós estamos ligados ao nosso corpo até o momento do nosso desencarne. É isso Então aí, André. não podemos imaginar de confundir afinização com possessão, com você perder a autonomia sobre sua matéria. Isso não acontece. O que vai acontecer, e nós vamos ver isso já no slide seguinte, no slide número 5, ou melhor, no slide, acho que é número 5, isso mesmo, é aquilo que Kardec vai ponderar aos espíritos. Vamos ver o slide 5 na tela, por favor. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada, a ponto que a sua vontade esteja, de alguma sorte, paralisada? Se é impossível que um outro espírito ocupe o mesmo corpo, é possível que um outro espírito se aproxime e se afinize de tal maneira que aquele que está encarnado fique na dependência desse outro espírito, a ponto de que a sua vontade esteja de alguma forma paralisada. A vontade dele já não é mais importante, ele já não faz tanto o que ele quer, mas ele se deixa levar. Isso é possível? Então você vê, Kardec primeiro tentou ver se entrava um espírito num corpo e ficava tomando conta do corpo, botava o outro para fora e ele fazia o que ele quisesse. Não, isso não pode. Agora, se não pode isso, pode chegar alguém e ficar falando no ouvido, ô fulano, faz isso, bebe mais um pouco, fuma mais, acelera mais o carro, e o indivíduo começar a se sentir feliz e começar a responder até o ponto de ficar sem quase exercer a sua própria vontade, é a pergunta que a Kardec faz agora, e nós vamos no slide número 6, ver a resposta. Vamos lá, Solange? Sim, e esses são os verdadeiros possessos. Mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo.
Tem-se tomado frequentemente por possessos os epiléticos ou os loucos, que têm mais necessidade de médico que de exorcismo. Veja só, então, que coisa interessante. Primeiro que ele explica que esses são os verdadeiros possessos, aqueles a quem se atribui um comportamento que realmente esteja parecendo que é de fora, que não é dele mesmo. E que as pessoas chamam de possessos, né? Uma pessoa que ficou muito agitada, muito nervosa, ficou chutando os móveis, quebrando as louças. Agora, o que está acontecendo a seguir é a explicação de como isso se dá. Veja só. Põe de novo o slide na tela, por favor. Esse mesmo, o slide número 6. Mas saiba que essa dominação não é uma dominação assim que acontece sem que o encarnado participe. Não. Para que ela aconteça, é necessário que o encarnado possa, pela sua fraqueza ou pelo seu desejo, participar disto. Não é que o espírito se impõe ao indivíduo. O indivíduo gosta, aceita ou não põe freio a essas inclinações. E aí ele faz uma outra revelação importante. Tem se considerado por possessos, muitas vezes, as pessoas que têm ataque epilético ou que está numa situação de loucura, de falta de um juízo correto, de um desequilíbrio mental e que precisam mais de médico do que de exorcistas, daqueles que vão fazer a reza brava lá para arrancar o espírito. Portanto, é necessário que nós nos lembremos deste detalhe. Por mais que uma pessoa não esteja envolvida por Satanás, na forma como a tradição assim considera, né? Pode voltar para mim aqui, por favor. Por mais que não esteja o indivíduo que está desajustado, dando espaço interior para que um demônio ou um espírito mau esteja com ele, porque não pode, ele pode estar sendo influenciado por uma outra entidade, até esse ponto de sua vontade parecer que não tem força. Porém, para que isso chegue até aí, ele quis, ele aceitou, ele permitiu. Não é que o outro se impôs. É que as coisas vão começando devagarzinho, né? Vai devagarzinho, o povo começa a comer pelas beiradas, né, Solange? Como se costuma dizer por aí. É isso mesmo, André. Essa parte é bem interessante, porque a gente antigamente imaginava que aqueles epiléticos, não é, ou os loucos, tanto que as pessoas eram, às vezes, internadas e etc e tal, mas que, na verdade, que esses eram os possessos, mas que, na verdade, é isso que Kardec está dizendo, ou seja, a pessoa, ela está no comando, mesmo quando ocorre esse tipo de coisa, existe sempre a participação do indivíduo, ele está aceitando que o espírito, vamos dizer assim, tome o domínio, né? Tome o domínio da coisa. Então, aqui o que os espíritos estão nos dizendo é muito importante, ou seja, que a nossa vontade é a que prevalece. Nós sempre temos o comando do processo quando desejamos. E se nós temos essa vontade, não é mais firme, esse tipo de coisa não vai acontecer. Então, vamos lembrar que essa dominação sempre, se acontecer, é porque a pessoa está aceitando e porque ela é fraca, está aceitando isso, deixando que isso aconteça, ou então porque ela gosta que isso realmente possa acontecer. E em seguida, posso seguir, André? Vai, Porque nós Solange, temos isso aqui, mesmo. nós temos o Vai em frente. comentário. Kardec vai fazer um comentário explicando melhor toda essa questão, vai ficar bem claro, vocês vão ver. No slide número 7, vamos dar uma olhada no que Kardec fala para a gente. A palavra possesso, em seu sentido vulgar, supõe a existência de demônios, quer dizer, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. E segue no próximo slide. Uma vez
que não há demônios nesse sentido e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. A palavra possesso não deve se entender senão como a dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Isso mesmo. Você vai ver que a explicação que Kardec, um comentário que ele faz, já aclara bastante as coisas. Essa coabitação da alma do encarnado com o demônio, como ela era considerada sempre, não é? A ação de um espírito demoníaco tomando o corpo de uma criança. Nós temos inúmeros filmes de Hollywood mostrando isso e desesperando muita gente, né? Não é, na verdade, considerado como plausível, porque na doutrina espírita nós já aprendemos que não existe a figura do demônio. Não são criaturas maldosas criadas pela bondade, que é a bondade divina. Como que Deus, que é a bondade absoluta, pode criar a maldade absoluta, que ainda pior seja eterna? Então, essas considerações, que são próprias de um raciocínio, às vezes, pouco maduro, quando o homem começou a pensar sobre isso, ainda não tinha muita profundidade, depois que a doutrina espírita nos apresenta as leis do universo, fica muito clara. Então, não se trata de um demônio entrando no corpo da pessoa, e, na verdade, nem entrando um outro espírito mal no corpo da pessoa. Esta ação se dá pela influência, pela aceitação, ou por gostar daquilo. E com isto, o espírito vai se tornando cada vez mais ligado mentalmente, vibratoriamente ao encarnado, que vai deixando ao espírito o espaço. Vai deixando. Imagine você que está me assistindo, que a coisa seja assim. Você tem a sua casa tem você morando e tem 2 cômodos que estão lá, você tem o seu escritório, tem o quarto que você pode pôr hóspede, etc, etc. Aí chega uma pessoa que você tem compaixão, uma pessoa que você está com pena, um amigo que está passando necessidade, não tem onde morar, e você o convida para ele morar na mesma casa que você, ele fica no quarto de hóspede. A casa é sua. Ele está sendo hospedado temporariamente. Aí passa o tempo, ele começa a ser mais íntimo da sua presença, ele começa a gostar de você, você começa a ter mais afinidade com ele, ele começa, vamos tomar alguma coisa, eu trouxe aqui uma cervejinha, eu não gosto disso, mas se o amigo insiste, você começa a tomar uma cervejinha, aí, olha que gostoso, você se sente meio diferente, e o amigo começa a influenciar sobre você, e você vai deixando, porque você não quer ser desagradável, ele é seu amigo, e ele vai ficar ali por um tempo, mas aí passa aquele tempo, ele continua, ele lava a louça, ele te faz alguns serviços, e você fica feliz, e ele começa a tomar certas liberdades, e você que estava ali achando que era o dono da casa, começa a perceber que o rapaz está se portando como dono. Então, no outro quarto, ele já mudou os móveis, ele já alterou a posição dos móveis da sala, ele resolveu fazer alguma coisa. Bom, se você não concorda com isso, você chega e fala assim, olha, até aqui você veio muito bem, daqui para frente você precisa procurar um outro lugar, porque essa casa é minha, sou eu que vou fazer as coisas do meu jeito. Você vai pôr ele para fora. Agora, se você não faz isso e ele começa a perceber que você está deixando, daqui a pouco ele vai falar assim, olha, eu já tirei o seu escritório dali, eu vou colocar minhas coisas, eu já decidi que a gente vai estar aqui por mais tempo, eu vou trazer para cá, eu tenho uma indústria de silk screen, eu vou pôr nesse quarto aí, vou ficar fazendo silk screen em camiseta, e você fica aí no seu quarto, daqui a pouco eu vou usar a sala também, e aí se você não falar nada, aí começa a coisa a ficar cada vez maior. Ele fala assim, não, eu vou pagar a conta de água, a conta de luz, eu vou pagar as contas daqui da casa, pode deixar comigo que eu pago. Assim, bom, se ele vai pagar, né? Eu vou ficar aqui no quarto, assim, eu não tenho que trabalhar tanto assim para pagar essas contas, ele vai pagar. Aí ele começa a tomar atitudes que você deixou, e como se fosse dono da casa. Você vai ter que morar num lugar com alguém que começou a ficar espaçoso no seu espaço. É mais ou menos isso que o Kardec está comentando conosco neste trecho. Então, se você não cortar no começo, se você deixar espaço, se a sua mente vai permitindo que as induções vão acontecendo, daqui a pouco o espírito tomou conta do seu espaço mental.
e começa a sussurrar para você coisas que ele quer que você faça. E algumas pessoas acabam fazendo, como se fossem dela mesma, não é mesmo? Aí, vamos para a pergunta seguinte, Solange? Vamos lá, porque Kardec continua questionando. No slide número 9, olha só o que ele pergunta. É possível, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se de sua dominação? Olha só, Kardec está perguntando para os espíritos. Bom, a gente já viu que tudo isso pode acontecer, que alguém pode, não é? Ir se acercando de nós, nos envolvendo, e se nós deixarmos, tudo isso pode acontecer. Mas, apesar disso, é possível, por si mesmo, por nós mesmos, afastar essa influência, esses maus espíritos e nos libertarmos dessa dominação que está acontecendo? Olha só, vamos ver o que Kardec responde? Pode ser, Vamos lá, André? no slide 10, vamos lá. Pode-se sempre sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Ou seja, ninguém pode passar por isso se não quiser. Se você tiver vontade firme, essa situação não vai acontecer. Esse estado de alteração do seu querer só vai acontecer se você quiser. Mas se você se conhece e você percebe que aquilo não é seu e você tem uma vontade firme, isso se rompe. Você pode sacudir esse jugo. O problema é justamente este. Como as influências se valem das coisas que a gente gosta, para que depois que a gente as aceite, elas vão ficando cada vez maiores, cada vez mais intensas, e cada vez você exige mais para repetir aquilo que você faz, parece que é você que está querendo, mas começa a ir além dos limites. Então, se você precisará ter uma vontade muito firme para que estas coisas não se deem desta maneira. Só que aí você já está envolvido pela vibração da entidade, você tem dificuldade de saber onde começa a entidade, onde começa você naquele gosto, né? Mas é a vontade firme de você pôr o seu amigo para fora de casa. É, isso mesmo. Ele vai pagar a energia elétrica? Não vai, não. Eu vou pagar, eu vou trabalhar de novo, vou continuar ganhando meu dinheiro, mas ele vai para a rua. Não é, Solange? É isso mesmo. E os espíritos continuam com o próximo slide, porque ele vai fazer uma pergunta bem interessante agora para a gente. Olha, não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? Nesse caso, que condição deve ela empregar? Ou É uma seja, pergunta. olha só, a fascinação pode acontecer de tal forma, o cara vai deixando, que chega um momento em que o indivíduo não percebe mais que ele não está sendo aquilo que ele era, que ele já está sendo uma outra coisa. Neste caso, quando ele mesmo não quer mais fazer nada para se livrar disso, pode acontecer de um terceiro colocar-se neste meio e fazer alguma coisa para que isto cesse. Pode acontecer que isso venha de fora, uma terceira pessoa seja capaz de ajudar a que esta fascinação, que é o nome que se deu aqui, possa terminar, porque esse é um outro estágio do processo da perturbação, né, do estado de obsessão, é a fascinação. E neste caso, uma terceira pessoa pode ajudar o fascinado acha que ele tem sempre razão, que os outros é que estão errados, que os outros não gostam dele, que os outros estão julgando ele de uma forma equivocada, que ele tem razão em fazer isso, tem os porquês dele estar agindo assim, nunca ele diz que ele está errado, que a culpa é dele. Então, há alguma forma de um terceiro ajudar nesse desbloqueio da hipnose? E, neste caso, quais são as características que esse terceiro precisa ter para conseguir fazer isso, caso seja possível? Agora, então, nós vamos ver a resposta. É uma resposta bastante longa e que os espíritos amigos deixam muito claro tudo isso. Vamos lá? Se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando pelo concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los, e sobre os espíritos bons para atraí-los. Entretanto, seria incapaz se aquele que está subjugado
não consentir nisso. Primeira parte, pode parar um pouquinho aí. Não, pode voltar no slide anterior. Isso. Se o indivíduo que é o terceiro for um homem de bem, a sua vontade pode ajudar, porque ele poderá contar com o apoio dos bons espíritos que o atendem. Porque quanto mais uma pessoa tem as virtudes de um homem de bem, mais ela se impõe sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los. E mais ela recebe a ajuda dos bons espíritos que são atraídos pelo seu pedido. Porém, mesmo assim, veja só, hein? Mesmo assim, seria ele, este terceiro, incapaz de conseguir qualquer coisa se aquele que está subjugado não concorda. Se ele não aceita mudar este padrão vibratório, este terceiro não conseguirá fazer nada. E agora sim, vamos para o slide 13, que faz conexão com o slide anterior, porque é a continuação da resposta. Existem pessoas que se alegram em uma dependência que agrada aos seus gostos e aos seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o abandonam e os maus não o temem. Explica aí, Solange. Aqui é bom, é isso mesmo. Isso acontece porque muitas vezes aquele que está passando por isso, ele gosta dessa presença, dessa influência. Então, ele se deixa levar, se deixa envolver, não é? Por esses espíritos, porque é algo que ele quer. Ou seja, de uma certa forma, ele também tem os mesmos defeitos, os mesmos vícios, e gosta daquela companhia espiritual. Então, aí, o que os espíritos amigos, os espíritos protetores fazem o quê? Bom, já que ele gosta, nós nos afastamos, os protetores se afastam e deixam a pessoa junto desses espíritos inferiores, não é? Já que elas querem bem, vamos dizer assim. É mais ou menos isso. Agora, se a gente pesquisar, esse assunto é tão interessante que tem todo um capítulo no livro dos médiuns sobre a obsessão. E lá tem uma informação de Kardec. André, você quer comentar alguma coisa antes de eu... Pode comentar. Eu só queria depois... comentar o seguinte aqui, Sim. Solange. Ó, nessa resposta do slide 13, tem uma consideração que os espíritos deixam que é bastante importante. Se o indivíduo que está querendo ajudar não tem um coração puro, não está fazendo isso por amor verdadeiro, ele não tem nenhuma influência sobre o evento. Ele pode falar em latim, em grego, ele pode usar palavras cabalísticas, ele pode fazer gestos, ele pode usar símbolos, ele pode usar objetos, que isso não interessa. Não conseguirá fazer nada. Por quê? Porque ele não está fazendo com aquilo que é necessário para impor-se sobre um outro espírito por uma influência moralizadora positiva. Aí o que acontece? É mais ou menos o cara que bebe, repreendendo o bebum que bebeu. Você não pode beber, mas você está falando comigo, está com um cheiro de pinga na boca. É mais ou menos isso. Aí o que acontece? Os bons espíritos o abandonam e os maus espíritos não o temem. Então veja só, ele vai, ser incapaz de conseguir fazer qualquer coisa se o seu intuito, se o seu sentimento não for nobre, se a sua vibração não for boa. Mas não é só da boca para fora, é interiormente falando, né? A Solange vai contar uma coisa interessante aí, Solange, vai lá. Então, gente, no livro dos médiuns, lá no item 252, tem todo um capítulo que fala sobre obsessão. E com relação a isso, Kardec conta uma história que aconteceu com ele, que no passado tinham duas irmãs, algumas irmãs viviam juntas, né, numa casa, e essas irmãs, elas eram obsedadas por um espírito. Esse espírito, ele fazia alguns fenômenos acontecerem, fenômenos físicos. Então, às vezes, elas acordavam e as suas roupas estavam espalhadas pela casa, ou então, às vezes, as roupas estavam rasgadas, com buracos nos vestidos, e já tinha acontecido até de encontrarem as roupas no telhado. Então, elas não conheciam o espiritismo naquela época, não sabiam o que estava se passando. Até que, por uma eventualidade, elas
chegou ao conhecimento delas o espiritismo e elas buscaram Kardec, buscaram auxílio para saber o que estava acontecendo, porque isso não podia ser obra de alguém encarnado. Às vezes elas trancavam inclusive as roupas nos armários e no dia seguinte as roupas apareciam em outros lugares ou rasgadas, não é? E com todas essas situações. E Kardec então fizeram uma reunião mediúnica e lá obtiveram a informação de que realmente na casa havia um espírito obsediando as meninas, né? As meninas já eram mulheres ou moças, obsediando essas moças e que então eles resolveram fazer preces por esse espírito, orar bastante, e assim foi. No início, as preces parece que fizeram efeito, ou seja, os fenômenos pararam de acontecer, a coisa acalmou, mas depois de alguns meses, começaram a notar que o fenômeno voltou novamente, novamente as roupas rasgadas, furadas, aquela confusão, aquela bagunça na casa, e aí elas voltaram até Kardec, não é? Voltaram para a reunião, fizeram a reunião mediúnica para entender o que estava acontecendo. Eles estavam fazendo prece, estavam orando, mas a coisa não tinha melhorado. Melhorava, mas piorava, melhorava e piorava. Aí houve a comunicação então de um espírito superior na reunião. E esse espírito disse que ele queria muito que as moças, as damas, inclusive esse foi o termo, que as damas pensassem muito a respeito da sua postura íntima, da sua postura pessoal, porque aquilo lá estava acontecendo. O Espírito pedia a elas que preservasse o amor ao próximo e a caridade, que elas analisassem se elas estavam agindo com caridade. Porque não é essa caridade de dar coisas, mas a caridade moral. Ou seja, o Espírito Superior estava dizendo, e disse inclusive, o que está acontecendo é que vocês estão se utilizando de forma errada através da língua, utilizando a língua para ferir as pessoas, para maldizer, e isso não é uma coisa boa. Então, vocês façam essa análise, porque vocês têm que ter a caridade, essa caridade moral, ou seja, de não falar mal dos outros. E isso está acontecendo na casa de vocês. E quando isso acontece, os espíritos protetores se afastam. Então, vocês têm que rezar, pedir muita unção, para que os protetores, os guardiães de vocês, não se afastem, que eles permaneçam presentes, que eles não vão embora. E que vocês mudarão de postura, mudarão de atitude. Assim, com a presença desses benfeitores, desses protetores espirituais, esse espírito, que era um espírito atrasado, que inclusive ficaram sabendo que havia trabalhado na casa delas há tempos atrás, esse espírito, pela presença dos guardiães, ele vai embora. Ele não pode ficar presente, ele se afasta. Então, esse é o exemplo de Kardec, um exemplo muito interessante para a gente pensar, não é? Que não é apenas aquilo que nós fazemos com relação às pessoas, mas é com relação àquilo que nós pensamos, aquilo que nós dizemos, e que isso afasta, sim, pode afastar os nossos espíritos amigos, os nossos mentores, amigos espirituais que nos protegem, nos envolvem. Então, de repente, eles se afastam para que nós possamos sentir a presença de um espírito negativo pelas nossas atitudes mesmas, e a partir daí nós aprendamos a lição, não é? Que nós temos que realmente nos modificar. É Solange, isso, André. nós vamos aproveitar o tempo, porque não teremos hoje os 45 minutos, e eu gostaria até que isso fosse explicado com mais detalhe, mas nós temos que responder a pergunta desafio. E a pergunta desafio está no slide seguinte. Por quê? Porque nós vamos ter a mesma referência que o slide 14 vai nos trazer o pensamento a essa mesma vertente. Vamos pôr o slide 14, então, na tela? As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Existe alguma reza forte para afastar os maus espíritos? As fórmulas de exorcismo, autoridades eclesiásticas, pessoas que têm religiosidade de faculdade, de teologia, essas fórmulas exorcistas, esses sinais, estes símbolos, esses objetos, têm alguma eficácia sobre os maus espíritos?
Veja agora o que os espíritos respondem, que é a resposta da nossa pergunta desafio. Vamos lá? O slide número 15. Não, quando esses espíritos veem alguém tomar a coisa a sério, eles riem e se obstinam. Eles se tornam ainda mais teimosos em fazer aquilo, porque é uma tolice que as pessoas encarnadas pensam que tem algum efeito, que é com algum tipo de mandinga, com algum tipo de objeto, que eles vão conseguir fazer isso. E às vezes até são pessoas que têm vibrações ruins e que acham que só porque fazem certos símbolos, sinais, riscos ou coisas do tipo, ou falam algumas palavras cabalísticas, os espíritos se tremem de medo e vão sair correndo. Mas não é não. Então, com isso a gente responde à pergunta desafio de hoje. E nós temos muitas participações que nós gostaríamos também de agradecer e manter isso aqui dentro de um intercâmbio, né? Mas nós não vamos ter tempo hoje por causa do nosso cronômetro. Mas a gente agradece, Solange, as participações de todos aqueles que já deixaram seus nomes. O Ronaldo Santana, temos aqui o José Ronaldo Thiele, o Felipe Prince, a Dice Soares, a Cláudia Pinheiro, o Ronaldo, a Elaine Stroder, a Sandra Cunha. Quem mais, Solange? Temos também o Fábio Nogueira, a Ronilda Pacheco, a Elaine Stroider, a Sandra Sauí, a Elaine Sete, a Joelma Pereira, a Raquel Viterbo, o André Gaspar, Gaspar. E A também temos Cláudia. aqui a Cláudia e outros também. E alguns até responderam. Infelizmente não vai dar para a gente falar. Mas nós agradecemos muito a participação de vocês. E esperamos vocês no nosso próximo programa, o Espírito da Letra, que vai ter 45 minutos mesmo. Tá bom, gente? É isso mesmo, gente. Um grande abraço e até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Termina aqui.